Olá! Para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa, com a apresentação de Aline Toledo, Fábio Agitadas e Marquinho AT. Bem-vindo ao podcast Vale uma Prosa. Estou aqui com o Marquinho. É nóis. E com a Aline. Oi. E com o nosso convidado de hoje, Dr. Júnior, mais conhecido como Júnior. Júnior! Ê, Júnior! Bora! É Júnior, não Júnior, é doutor. é, né? não é doutor Vamos lá, Júnior. Vamos lá, mas explica aí pra ele. Dr. Júnior é especialista em direitos e leis de trânsito e vai explicar um pouquinho pra gente. Isso aí. E aí, Júnior? Então, o direito de trânsito é uma área do direito muito específica, que ela vai tratar do direito da parte de trânsito, que é a mobilidade urbana, né? Como a nossa mobilidade urbana ela é pensada mais para carro, moto, então nós temos várias leis. Infelizmente, como nós não temos uma mobilidade urbana mais voltada para um transporte público eficiente, com ônibus, metrô, trem, nós temos vários carros, caminhões e motos circulando no dia a dia. Então, essa mobilidade, esse direito de trânsito, ele vai tratar do quê? Da sua CNH, da pontuação, dos seus direitos, quando você toma uma multa, o que eu posso fazer? Quando eu tomo uma suspensão, com quantos pontos eu sou suspenso hoje em dia? O que acontece se eu dirigir quando eu estou suspenso? Eu posso dirigir bebendo? Eu posso beber e depois dirigir? Há uma tolerância? Então, tudo isso é o nosso direito de trânsito, que é o Código Brasileiro de Trânsito de 1997. É uma lei de quase 30 anos, mas é uma lei atual. Essa lei ela instituiu nossa pontuação, ela instituiu tudo que nós temos hoje de entendimento como direito de trânsito. Então, as dúvidas que surgem, as pessoas falam assim, olha, se eu tomar uma multa, ela vai multiplicar a pontuação e eu vou ser suspenso? Não, e se eu tomar uma multa, ela multiplica o valor? O que é a multa? O que é a infração de trânsito? É uma diferença. E a lei de trânsito, o direito de trânsito, trata sobre isso. E é isso que nós vamos falar hoje. Que legal, já Chique, tô vendo que tá vai vendo ter só? coisa, hein? Antigamente existia, por exemplo, assim, o carro estava no nome de uma empresa. Quando eu tomava multa e não apresentava o motorista, dobrava o valor. Isso é a chamada não identificação do condutor. É o que a gente chama de multa NIC. Antigamente, ela transformava 2 vezes, depois 4 vezes, 6 vezes, 8 vezes, dentro de 12 meses. Então, se você cometesse uma infração de trânsito de passar de velocidade até 20% e não indicasse o condutor, a primeira multa ia ter o valor de 197, alguns quebrados, a segunda multa ia dobrar, porque você não identificou o condutor, e assim ia dobrando. Só que daí veio uma mudança no passado e falou, não, agora só dobra uma vez. Então, se a sua empresa tem um carro e você toma uma multa, você vai pagar 197 pela multa, mais o 197 por você não ter indicado o condutor. E assim ela não vai mais ficar dobrando até uma progressão geométrica. Nossa, Você já chegou o cliente ter no escritório R$40 mil de uma única infração. Mas isso não protege, por exemplo, os maus motoristas? O cara tem uma empresa e tipo assim, tô nem aí, porque não vou tomar pontuação, por exemplo. Pode dizer que sim, porque você tá fazendo com que aquela pessoa que não dirige corretamente pague a infração ao invés de levar a pontuação. Sim. Então, assim, é uma falha que a nossa legislação tem, mas, como diz o nosso querido taubatiano Diniz, é onde mais dói o corpo humano, sim, que é o bolso. Sim. Então, você tem que escolher, ou eu vou tomar os 5 pontos, ou 4 ou 7 pontos, ou eu vou ter um prejuízo. É interessante, mas nesse caso, até que o Fábio falou, eu acho que a maior punição teria que ser da empresa para o motorista que está tomando. Né? Não, sim. Também, né? Tipo, sim. O cara começa a tomar, vai ficar pagando, tá, mas eu não quero mais você na minha empresa. Não, mas é que foge um pouco, mas eu acredito que as empresas acabam descontando daquele funcionário. Não fique ileso, porque senão, do jeito que a gente está falando, fica parecendo que ninguém está sendo punido, Eu entendi. Não, eu entendi só no primeiro passo. Eu quis dizer só o primeiro passo. A empresa e o governo. Então, ali da empresa para dentro, daí já é outra situação. Assunto, a ideia que o Fábio deu é muito interessante, porque, por exemplo, se eu tenho uma empresa constituída e tomo muitas infrações de trânsito, eu não vou me indicar como condutor, isso estou falando eu como microempresário, eu não vou me indicar e vou só pagando valor. Mas isso é bom também porque existem algumas situações em que empresas que têm aquele motorista muito bom, aquele motorista de ônibus que é bom, e acaba que aceitando não indicá-lo como condutor
da infração que ele tomou no ônibus, porque sabe que ele é um motorista bom. Sim. Então ele fala, não, tudo bem, essa pontuação não vai para o seu prontuário, mas você vai pagar dobrado. Então o motorista acaba tendo um desconto no salário. Legal. Porque eu trabalho numa empresa lá e dirijo às vezes. Às vezes. E aí, se você tomar multa, o RH vai ligar para você e falar assim, chegou um presente aqui para você. Traz a habilitação aqui e desconta na folha, sem dó. Posso contar a minha experiência com isso? De parte interna da eu empresa. Não dirigia e também recebia presente por multas do motorista, mas por responsabilidade minha que não tirei autorização para ele passar em tal lugar. Então, a responsabilidade não era do motorista, mas sim daquele que não tirou autorização para ele trafegar por ali. Porque existem alguns veículos que são proibidos de trafegar. Por exemplo, esses dias eu atendi um cliente, achei super interessante que em Pindamonhangaba não pode entrar guincho. Então, se você tiver um problema com seu carro em Pindamonhangaba... Tem que parar no DR ali. Não, você só pode chamar guincheiro de Pinda. Caraca! Entendeu? Porque o guincheiro, se ele vier de Tremembé, de São José dos Campos, ele tem que pedir uma autorização antes de entrar em Pinda. Caramba! E isso faz com que, se ele, por exemplo, no caso que a Aline está falando, se ela estava trabalhando lá na parte de guincho e mandou despachar um guincho para Pinda que não tem a placa de Pinda, ela não pediu autorização antes, é isso que ela está falando, ela acaba recebendo... Aí não está certo, porque, na verdade, a infração de trânsito ela só pode ser para duas pessoas. Ou para o proprietário do veículo, que são aquelas infrações de proprietário, que existem as infrações de proprietário, e as infrações do condutor. Nós não temos uma infração do terceiro responsável pela logística do local. O que é a infração do condutor? É aquela infração que você é pego dirigindo. Por exemplo, você passar no sinal vermelho. Essa é uma infração do condutor. E onde que é uma infração do proprietário? Aquela que todo mundo toma. Não registrar o veículo em 30 dias. Essa é uma infração do proprietário. Uma outra infração do proprietário, por exemplo, é um veículo em mau estado de conservação. O pneu está careca, uma lanterna está queimada. Essa infração, ela vai direto para o prontuário do proprietário do veículo. Proprietário. Independente de quem esteja dirigindo. Por isso que eu nunca deixo o carro no meu nome. Então, nessa mesma linha, por exemplo, no centro de Taubaté, algumas ruas não pode entrar caminhão de grande porte. Não pode. Por exemplo, no viaduto que tem lá no São Pedro, você não pode passar caminhão grande. Tem uma restrição só aqueles caminhões de utilidade pública. Em todas as cidades, porque o trânsito é pensado pela mobilidade. Sim. Então, se você coloca um caminhão de grande porte numa rua que é estreita, você vai trazer prejuízos. Pode ser prejuízos para as casas que estão ali em volta, porque pela trepidação, pode ser vários tipos de prejuízo. Ou prejuízo mesmo para o trânsito, de parar porque o caminhão travou. Então, essa multa ela vai pro condutor. É a multa do condutor que errou o local. Que louco. Hoje eu tenho visto esses radares móveis em veículos, né? Pô, eu acho isso aí sacanagem, pra ser sincero. A Taubaté tem um. Passa o carro assim, com 4 câmeras, 2 na frente e 2 atrás no teto, assim, e para do seu lado no semáforo, por exemplo. Se você tiver sem cinto, você tá errado. Mas tá aí. O carro Big Brother. Gente, vão multar minha moto que a placa tá caindo. Pegou. Mano. Então ele pega umas coisas assim que ele tá andando ali na cidade, ele vai pegar. Falando no celular. Esse falando no celular é interessante, eu gosto. Eu gosto de tratar desse assunto, ainda bem que você trouxe, porque é o seguinte, nós temos 2 infrações de trânsito distintas. Uma gravíssima de 7 pontos e uma grave. A gravíssima é você usar o aparelho celular ou qualquer outro aparelho eletrônico na mão. Por exemplo, você está parado no semáforo e resolveu mudar a rota no seu aplicativo e usa a tela do celular que está parado, está pendurado. Isso é uma infração de trânsito. Caraca! A outra infração de trânsito, que é uma infração grave de 5 pontos, é você usar o celular no ouvido. Você dirigindo com uma mão e com ele no ouvido. É 5 pontos. Se você estiver mandando uma mensagem no WhatsApp, mandando uma mensagem, qualquer que seja, ou você pegou o celular para trocar música. Eu até atendo muito o cliente que é Uber, ele fala, mas eu estava só aceitando a próxima corrida. O marronzinho viu? O carro do Big Brother viu? Caraca! 7 pontos na carteira. Então, mas falar, por exemplo, o celular está conectado no rádio ali. Você também não pode falar ali. Não. As pessoas acham que porque está no rádio pode falar. Não usar pode. O viva voz. Em trânsito, não. Você pode parar e falar, né? Usar o viva voz, é interessante usar o viva voz, porque é tal como você estivesse conversando com alguém. Sim. Mas o guarda pode te multar por falta de atenção. Uma multa difícil de acontecer. Eu tenho um caso super legal
de uma grande amiga da televisão, que ela falou assim, eu parei para atender o celular, eu estava com o carro ligado, com o ar-condicionado ligado, porque estava calor em São José dos Campos, e peguei para atender o celular. O marronzinho bateu na minha janela e me entregou uma multa de falar o celular. Um carro parado. Mas e aí? Aí ela chama o advogado para sapecar. Para a gente poder entender o que aconteceu. Porque, meu, essa... Porque a gente acaba achando ou abusivo, ou injusto, ou tipo assim, tanta gente fazendo tanta coisa errada por aí, os caras empinando moto e o caramba 4. Mas estava ligado o carro, parado, então o carro não estava 100% parado, ele ainda estava em funcionamento. Não, e daí vai criando questionamentos, né, no meu ponto de vista. Não, tipo... mas no caso, eu até fico chateado, porque eu vejo espírito. E aí eu fico conversando com os espíritos, e aí? Não, mas não chegou isso. Não, mas a galera ficou tensa. Não, me manda que a gente faz a defesa. Converso com espíritos. Eu tava conversando com o meu guia espiritual. Aí pega o juiz que é da Umbanda lá, ele vai falar, tá de sacanagem. Eu estava conversando... Liberei esse cara. Eu estava conversando com o meu guia espiritual, ele estava me indicando o caminho melhor. Boa, aí, ó. Essa foi legal. Não, mas que estranho, então. Então, viva a voz também não pode. Não é que não... Poder, assim, não pode. Teoricamente, você pode tomar uma infração por dirigir desatento. Uhum. Até passando batom, maquiagem, retocando... Nossa, eu parei de passar batom. Não passe dirigindo. Retocando o protetor solar. São coisas com o braço para fora. Então, assim... Braço para fora? Eu sempre digo... Não pode andar com o braço aqui. Não, por isso que eu tenho que parar de dirigir. Marquinhos, o que eu falo é o seguinte. O direito de trânsito, ele é bem pensado. Hoje mesmo, vindo para cá, eu estava passando por um lugar e o carro da minha frente foi ser gentil com outro carro que estava numa placa de pare. Eu quase bati. Por quê? O trânsito, eu digo isso para todo mundo, não é gentileza que gera gentileza. O trânsito, se você seguir as regras que estão na lei, você vai ter um trânsito fluindo. Então, quando você para e pensa assim, eu vou deixar aquele cara passar porque a fila daquele lá está ficando grande, você não sabe o que o cara de trás está pensando. Porque ele sabe que o fluxo é dele. Então, se o fluxo é meu, eu vou seguir a 30, 40, na distância correta do carro da frente, mas eu falo, as pessoas assim, não, trânsito é gentileza. Não, trânsito é regra. Você pode ser gentil, não buzinando, quando o carro da frente morrer, quando o carro da frente não acordou ainda para o semáforo, isso é gentileza. Mas você dar uma passagem que, teoricamente, é sua, você não está gerando gentileza, você está gerando um acidente, um risco muito grande. Por quê? Porque o cara de trás sabe, olha, essa preferência é minha. Eu vou. O cara da frente vai também. De repente, para. Outro dia ali na Dom Paminones, quando você está subindo a Pedro Costa, eu estava na frente, assim, tinha um colega atrás, em outro veículo. A mulher simplesmente saiu na faixa, mas o semáforo estava aberto. Mas o semáforo estava aberto para os veículos que sobem a Pedro Costa, sentindo Santa Terezinha. A mulher saiu da faixa, tive que frear bruscamente, o colega atrás também freou bruscamente. Não falei nada, não buzinei nada, porque estava o carro da empresa. E a mulher simplesmente falou para mim, você não viu a faixa? Isso é importante a gente falar, desculpa. Porque, assim, Caraca. Semáforo é preferencial. Se o semáforo está aberto para veículo, ele sobrepõe a faixa. Sim. Isso é uma regra, por isso que eu digo que básico. O direito de trânsito, ele é muito básico. Se você conhece, você evita acidente. Então, assim, essa senhora, quando ela atravessa pro semáforo de pedestre fechado, ela está errada. Ela está errada. Ela está muito errada. E ela quase causou um acidente danado. Então, e não devia ter placa nas pessoas pra gente multar? Você tem o CPF. Mas antigamente tinha nas carroças placa justamente para pegar esse multa carroceiro. Mas você sabe que é uma coisa interessante? Que fora do Brasil, por exemplo, na Austrália, Na Nova Zelândia na também. Nova Zelândia, nos Estados Unidos, você tem o chamado jaywalking, que é o pedestre atravessar fora da faixa. Isso dá multa. Se você tiver... Eu tenho um amigo que estava em Las Vegas e ele atravessou fora da faixa e foi parado pela polícia. A polícia falou, olha, você acabou de atravessar fora da faixa. Daí ele falou assim, não, desculpa, eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. E não tomou multa, mas o policial estava para dar multa. Chamou atenção. Chamou atenção. Então, assim, por isso que eu digo, quando você pensa em regra, e aí tem que ser desde criança.
E aí você tem que trazer, porque nós só vamos conseguir mudar a forma com que o direito de trânsito é pensado nas próximas gerações. Sim. Quando o seu filho corrige você por você ter feito uma coisa errada, porque seu filho está aprendendo. Quando ela atravessa a rua, não tem que ter gentileza. Claro, você parou para não atropelar a senhora. Amassar o carro. Né? Mas a gente... e o prejuízo que dá para quem fica... Eu sei que fica muito mais caro do que o conserto, porque esse seu carro não pode bater. E tem um detalhe. Por exemplo, se eu... por algum motivo bate na mulher ali, outros pedestres podem quebrar o carro de raiva. E eu estaria certo, porque o seu mar tá aberto pra mim. Nesse mundo, esse mundo tá assim, tá, pior que tá. Você vê que eu não tô saindo na rua mais. Você vê na internet toda hora essas coisas. Nem comento. Televisão. Ainda na faixa, Fábio, que você falou, é importante falar que para atravessar a faixa, o pedestre sempre tem a preferência. Só que não é uma preferência maluca do tipo, eu vou atravessar. O pé já era. Não, você tem que sinalizar. Sim. O pedestre tem que botar a mão para frente para falar, olha, eu vou atravessar aqui. O carro tem que parar. Entendeu? Isso você está falando na faixa de pedestre, por exemplo, que não tem... Sem semáforo. Sem semáforo, Sem né? sinalização semafórica. Daí você tem que... Você, pedestre, tem que sinalizar. Eu tenho uma história ótima de um conhecido, um parente que tem família no Canadá, e ele estava me contando que um dia, bestão brasileiro, ele estava parado com a esposa na faixa. E veio um caminhão, na hora que os dois pararam na faixa, eles não iam atravessar. Aquela coisa de brasileiro, tá? Eu vou parar aqui para conversar. E pararam os dois em frente à faixa de pedestre. E vi um caminhão na velocidade, mas chutado. Meteu o pé no freio, e os outros ficaram parando. E eles tiveram que atravessar, porque o caminhão... Nossa, apanhado o caminhoneiro, né? Então assim, você veja, é a educação. A educação. É. Eu fui para Floripa, assim, fui várias vezes para Floripa. Uma vez eu aluguei um carro. Juro você, eu fiquei quase uma semana quase matando todo mundo de Floripa. Porque eu não tenho... eu não sou radical em trânsito. Eu gosto, até dou passagem. Só que lá em Floripa tinha um negócio disso aqui. A pessoa... Eu acho que ela avisava, e eu não via, mas ela pisava na faixa, os carros paravam. Aí, juro, uma semana eu fiquei, caramba, como é que é? Porque daí eu estava dirigindo, daqui a pouco toda hora eu freava porque o carro da frente parava. Ou a pessoa entrava na minha frente. Passado, eu fiquei 4 meses em Floripa dessa vez, depois eu voltei lá, eu dirigia como se fosse um cara... eu ficava olhando assim, não, a senhorinha vai atravessar. E assim, ela botava o pé e é muito louco, principalmente naquela avenida principal ali na beira-mar, é assim, é um fluxo imenso de carros, são 5 pistas, mas alguém pisou na faixa, o negócio para. É assustador. Campos do Jordão é assim. Em Campos do Jordão é assim. Por não ter semáforo na cidade, você acaba tendo... E é legal aqui em Taubaté e também em outras cidades, a lombofaixa. Porque pelo menos já faz com que o motorista... Chega menos. Fala assim, o motorista, pera aí que ali na frente tem uma lombofaixa. Então fica Então, mais... até estão tirando, né? Alguns lugares eu vi que tirou. Eu não... Não sei se vão colocar novamente, mas tiraram. Botar uma eletrônica para tomar nós estamos hoje vivendo um retrocesso imenso em questão de mobilidade urbana em Taubaté. Infelizmente, tudo que foi feito no governo passado, eu estou aqui defendendo, é complicado, mas foi feito de uma maneira bem pensada. Nós tivemos uma administração de 8 anos que pensou na mobilidade urbana como um todo. E aí, infelizmente, nessa gestão nova, tirou faixa, ciclofaixa, tirou lombofaixa, está dando novo... Tirou lombada perto de escola, ali no Luiz Augusto, uma lombada de uma vida entender, inteira necessária, porque é travessia ainda, e tirou. Eu falei assim, não fez sentido para mim tirar aquela lombada. O que está acontecendo nós estamos voltando no passado para pensar o trânsito para carro. Não, mas já existe... Eu pego mal com esse negócio. Existe um projeto. Eu não estou nem defendendo ninguém, mas se existe um projeto, a gente tem... Tá bom, tira. Eu para fazer o quê? Tirei só porque eu tirei. Não, mas tem as inversões de rua que tá para acontecer, né? Era para ser agosto, mudou para janeiro, fevereiro. Que daí que eu não saio... Eu vim de carro hoje, fecharam tudo. Ele veio de carro, ficou perdido na Dutra. Eu fui sair... O que está acontecendo com a minha cidade? Como que eu sair ali ela? depois da... Qual que é a churrascaria? Bomboi, né? Bomboi. Eu vou sair depois da Bomboi. Um monte de gente saindo antes da Bomboi ali. Não, vou sair ali depois. Daqui a pouco eu... Cadê o... Não tinha mais. Não tem mais. Faz muito tempo que eu não... Não, mas é porque ali é o que eu falo para você, que é pensar na mobilidade. Aquela saída ali era ruim, porque as pessoas queriam virar à direita para pegar aquela rua do Cian. Não, entendeu? Total, ali... Então, foi um combinado com a CCR Rio-São Paulo de trazer a saída para trás.
E o comércio ficou fica melhor. bom. Não sei. Agora o posto vai reabrir. Não, eu tava conversando com o Uber falando disso, né? E ele pegou e falou assim, no Maps ainda me indica que ali tá disponível aquela entrada. Mas ele falou que no outro que se usa... No Waze não. No Waze já tá dizendo que tá bloqueado. Isso daí é colaborativo. A pessoa... Eu já, por um tempo, fiquei editando mapa no Waze bastante. Eu tinha uma pontuação até legal. Eu ficava editando... aqui... Porque daí você entra... porque você entra pelo computador, o Waze ele te dá essa opção de você ser um colaborador. Waze, os caras fazem em cima da gente, né? A gente trabalho de graça. Eu ficava... Esperto pra caramba. Empregado do ano. Você editou tanto... Nossa, estou bem, ganhando nada. Ganhei um ponto aqui. Pode ganhei- trocar com hambúrguer. Mas antigamente o Google Maps, quando você fazia as modificações lá, tinha lá, e você ganhava uns espaços de gigabyte no Drive. No Gmail. No Quando era Gmail. convidado. Só que ele cortou, só que cortaram isso Eu aí. pago 80 pau no meu Drive, no Google Drive. Caramba, então essas coisas é muito loucas Então, mesmo. tem que pensar o trânsito hoje na mobilidade mais que não polua tanto. Então, você tinha um pensamento muito legal na cidade de Taubaté com relação à ciclofaixa. Você tinha várias ciclofaixas no centro da cidade que incentivava. Hoje nós já não temos mais, na 15 de novembro, foi retirada. Mas nessa da 15 de novembro, ela só tinha um trecho. Eu acho que mais atrapalhava o trânsito do que... Porque, assim, ela começava na esquina da... vinda... Vinda... 4 de março ali. Ela começava na 4 de março e terminava na Magazine Luiza, eu acho, né? Sim. Ou na próxima esquina. Só que na Magazine Luiza Jacques você Félix. Jacques Félix, terminar na esquina da Jacques Félix. Só que daí você tinha na Magazine Luiza, você tinha para a esquerda na Chiquinha de Matos também para continuar. Você entendeu? Nossa, não era uma reta. Se você for pensar, aquela 15 de novembro inteira daria para ir até o Idesa com uma ciclofaixa. Entendeu? Que era a ciclofaixa Marcela no Garoto, aquela menina que morreu. Que era amiga minha. Que era amiga minha. Ah, é? Caramba, é mesmo? Tem isso? Ela começa aqui ela começa no comecinho ou no final da Avenida Independência, ali perto onde era Daruma. Sim. E ia até a 15 de novembro. Foi apagada na 15 de novembro. E agora a tendência é apagar. Vai apagando. Você deixou passar Mas assim, eu acho que nem esse nem o outro prefeito são errados. Errado é que são lá atrás, né? Porque Taubaté ainda tem o costume de lançar, por exemplo, residenciais novas. Minha mãe mora naquele residencial europeu, depois do Ana Rosa ali. As ruas são estreitas, cara. Taubaté nunca pensa grande. Faz viaduto para ir e volta. Esse residencial, se eu não me engano, ele é anterior à lei que trouxe uma nova diretriz para a cidade sobre novos bairros. Se eu não me engano. Porque, por exemplo, todos os novos condomínios já são bem diferentes. Mas, Aline, eu vou te falar uma coisa, isso chama estudo de impacto de vizinhança. Isso está na lei ambiental. A lei ambiental, ela fala que qualquer coisa que você venha fazer e que tenha um impacto, você tem que fazer um estudo anterior. Em Taubaté não é pedido. Eu digo isso por um seguinte momento. Eu sempre dou como exemplo, e aí eu usei isso na minha pós-graduação de Direito Ambiental que eu fiz, que é aqueles edifícios do Renascença perto da Anhanguera, onde era Phaeton. Sim. Onde era feito. Pronto. Ali, aquilo, em qualquer cidade decente, não poderia ter saído. Por quê? São edifícios de alto padrão. São 5 torres hoje. Eu até brinquei, porque são as Tartarugas Ninja. A quinta tinha que ser o Mestre Splinter. É o nome, né? E é o Donatello, Leonardo, Michelangelo e o Rafael. Mas a quinta torre não é o Mestre Splinter, é outro renascentista. Ali... Quando você pensa, cada apartamento tem 2 vagas na garagem. E você pega uma torre, não sei se são 16, 18 andares. 16, eu acho. Eu tenho. 4 por andar, talvez. Então, você multiplica tudo isso, depois por carros. 2 em carros. Daí você fala, ainda tem uma faculdade na frente que é a Anhanguera. Então, e a portaria de visitante dele é naquela ruazinha da naquela antiga Ibaré ali. E ali não tem lugar para parar. E eu gosto de usar o exemplo de São Paulo, de um shopping que tem na Marginal Tietê, que é o Shopping Tietê. Lá no final, depois, quando você está chegando perto da Pinheiros, da Marginal Pinheiros. Ali o shopping, para se fazer, a prefeitura pediu o estudo de impacto de vizinhança e precisava construir uma ponte para escoar o fluxo de veículos. Ficou, eu acho que 57 milhões para fazer isso.
E o shopping queria fazer, porque ele queria o alvará. E a prefeitura não fazia. Ele entrou na justiça e depositou 57 milhões. Falou, agora está aqui. Não é por causa de dinheiro. Faz você. Então, você tem um estudo. Daí você pega, como você falou, vai construir, nós vamos ficar. Agora, os condomínios saindo todos na região do Quiririm. Do que está saindo de condomínio na região do Quiririm, Sim. vai travar. Por quê? Porque não está pensando no transporte de bicicleta. Não está pensando no transporte público por ônibus, porque nós temos um monopólio de 200, alguns anos, né? 200 mil anos. E aí você vai ter carro. Por isso que eu digo, quando a gente, se a cidade fosse pensada junto com direito de trânsito, um direito ambiental. O ambiental, quando eu falo, é o meio ambiente urbano. Não é o meio ambiente. Ah, você está falando de ambiental de bichinho. Não é isso. Sim. É de realmente de você ter faixas, de você ter pensamento. E falar, aqui não vai sair esse empreendimento se você não trouxer para mim uma solução viável urbanística. Nós vamos fazer metrô em Taubaté. Beleza. Vamos fazer? Cadê o estudo? Se você quer fazer eu vou fazer um mega shopping no centro da cidade. Tá bom. Na minha opinião, tinha que fechar todas as ruas do centro para não acontecer na Dom Epaminondas o que aconteceu com você. Sim. Ali naquela Pedro Costa, aquilo ali devia ser um grande calçadão. Começar a cobrar mais caro a Zona Azul do centro da cidade, porque os estacionamentos vão ficar mais caros. Não abrir mais estacionamento. Por quê? Porque você fica fazendo políticas no direito de trânsito para a pessoa usar o carro. Quantas pessoas tem no carro? Não. Cada um veio no carro aqui. Cada um vai com um carro no centro da cidade. Exatamente. Comprar uma coisa diferente. Hoje exatamente foi isso. Então, tudo isso é previsto no nosso Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, ele pensa nisso. No começo do código, ele vai falar como flui. O exemplo que eu sempre falo. Se você tem que pensar, caminhão tem que proteger o carro ou a van, e a van tem que proteger o carro a moto a bicicleta o pedestre. Agora tem patinete, né? Agora tem. Eu ando de patinete pela cidade, sinto muito. É sério? Com ou sem capacete? Sem. Eu saio da minha casa. Não pode, né? Eu moro ali perto da Baía, de Santa Clara, e vou até a Santa Terezinha de patinete. Na ciclofaixa? Não, Não, você acha? Não, é patinete elétrico. Ah, então, isso que eu ia falar, patinete elétrico. Uma delícia. Sem capacete? Sem capacete. Absurdo, hein? Uma delícia. Olha, ó, já podemos... Mas agora deixa eu... Tá ficando interessante. Eu acho que tá falando longe do microfone. É o seguinte. Acho que você tá falando... meu lado técnico. Acho que você tá falando longe do microfone. Mas olha só. Não sei. Tem que fazer um SMR. Isso que você hoje, então, é advogado, especialista nessa parada e mega especialista. Você, fora estudar advocacia, estudar as coisas, você teve que estudar uma coisa à parte para falar hoje de trânsito. Sim. Tá. E esse estudo é um estudo onde que não só você usa como advogado, mas também pode usar, vamos supor, você ser uma pessoa, assessorar o governo para, eu tenho o meu jeito de estudar, eu sei que eu consigo te ajudar nisso. Sim, o que acontece? O direito, como a medicina, você tem os especialistas. Você tem o generalista, que é aquele cara que vai fazer tudo no direito, é um pato. Sim. Ele vai nadar, ele vai voar e vai andar. Mas talvez não faça tudo de uma maneira mais profunda. Então, você está com uma dor de garganta, você vai no otorrino. Você está com uma dor no joelho, você vai no ortopedista. E no direito é a mesma coisa. E aí, a gente acaba escolhendo as áreas. Eu quando comecei a advogar, na época de faculdade, eu fiz estágio na Defensoria Pública na parte criminal, fazia a parte criminal, fazia júri, fazia um montão de coisa. Depois eu fui para trabalhar numa fábrica, fiquei 2 anos dentro da fábrica em relações trabalhistas e fui fazer minha vida em direito do trabalho. Fiz minha vida durante 12 anos, 12 anos em direito do trabalho. E aí veio o direito de trânsito. E aí eu fui me especializar. Por que eu digo que tem que especializar o direito de trânsito em especial? Você tem várias regras. Hoje, para você... questão de frete, quando você pega um caminhão. O que é o frete on-board? O que é o frete depois para o pagamento? Quem tem que pagar o vale-pedágio? Quantas horas o caminhoneiro pode dirigir? O tacógrafo? Então, são várias especificidades, várias regras pequenas que estão dentro de resoluções. Hoje, nós temos o Conselho Nacional de Trânsito, que já tem mais de 970 resoluções. Claro que algumas tantas foram revogadas. Sim. Mas o Código de Trânsito, porque a gente tem que pensar o que é a lei. Tá? Para você entender como funciona. Você tem a Constituição Federal, que é aquela que fez de 1988, nós estamos com ela é bem
rígida para você mudar, tem toda uma regra, e abaixo dela você tem as leis ordinárias. O nosso Código de Trânsito Brasileiro é uma lei ordinária. Para você mudar uma lei ordinária, é através de uma iniciativa do presidente da República, nesse caso, para poder fazer uma alteraçãozinha boba no código. Uma vírgula que está errada lá não é simplesmente você chegar para colocar em votação. Alguém tem que mandar. Daí, o que acontece? O trânsito fala, eu vou fazer resoluções. Então, o Código de Trânsito Brasileiro fala assim, algumas coisas vão ser resolvidas através de resoluções. E vem o Conselho Nacional de Trânsito e faz. Então, você tem uma resolução para tratar da embriaguez ao volante. Você tem uma resolução para tratar do frete. Uma resolução para tratar da suspensão, para tratar da cassação. Então, você consegue trazer informações. Com esse estudo, eu consigo hoje assessorar um governo, assessorar uma prefeitura para dizer, vamos pensar o trânsito. E aí também, com a minha pós-graduação em Direito Ambiental, porque eu tive um módulo inteiro de meio ambiente urbano. Então, você consegue pensar numa situação, numa forma de melhorar o trânsito. Por quê? É específico. Você fala, se eu posso fazer tal coisa, a lei me permite? Está lá. Então, quando você estuda a fundo, Marquinhos, você consegue entender melhor e trazer a solução correta para o seu cliente. E fazendo um paralelo à sua pergunta, não a parte governamental. Quando um cliente se recusa a fazer um teste de bafômetro, se ele procurar um advogado generalista, o advogado vai ter uma ideia completamente fora daquilo que é o direito. Por quê? Porque talvez ele nunca tenha lido a resolução que trata... Cara, eu fiquei interessado nesse fato aí. Não sei por que Vamos eu fiquei interessado nesse E eu não tenho problema com isso, não. Você entendeu? Então, assim, é por isso que é importante você entender qual que é o conhecimento daquele advogado. Eu não conseguiria dizer para hoje, se você me perguntasse assim, tributário. Eu tenho contato com a prefeitura lá, eles estão precisando de um advogado tributarista para assessorar o prefeito, que ele quer criar um novo tributo. Que nem lá em Ubatuba agora, vai começar a cobrar... As vans? As vans, não, todo carro. mundo. Todo mundo. Que? Tudo? Todos, qualquer carro, qualquer automóvel. R$13 para veículo Entrou por dia. pedágio para entrar na cidade? Por dia. Tô Se o prefeito de Ubatuba me chamasse lá para falar assim, Júnior, vem cá conversar comigo que eu quero instituir isso aqui. Eu falo, não sei. me dá uns 2 anos que eu vou estudar, porque eu preciso me especializar nisso. Então, o direito você consegue. Se você se especializar, você consegue prestar assessoria, sim. Entendi. Não, é interessante isso, né? E acho que e agora já pro lado, você não quer que eu fale de política, mas do lado do governo tem que ter essas pessoas atreladas para ajudar a criar... Um governo técnico, né? Você fala assim, eu não tenho um governo técnico. Na Austrália... Talvez. Não, mas entendi. Não, você pensar, porque você colocar... Nós tivemos pessoas técnicas em Taubaté. Nossa, nós tivemos pessoas que fizeram um trânsito. Por mais que as mudanças que nós tivemos no começo de 2000... radical, lembra, briga, os binários, né? Mas hoje em dia você tem uma fluidez no trânsito. Imagina isso parado. Talvez essa mudança que vai... E eu não vi. Teve estudo. Era para ter mudado em agosto. Eu lembro que era agosto. Tomara que seja agosto de Deus. Aí virou para, acho que fevereiro. Saiu um coelho da cartola. Tem um eu não consigo. Mega projeto. Eu não consigo enxergar 3 faixas de veículo em 1,5 na Joaquim Távora. O Fábio está mais na rua. Eu passo ali todo dia. A mudança que vai ser assim? É o que se dizem. Né? Você vai descer ao viaduto do shopping sentido centro e virar à esquerda ali. Na rua que conhecido como atrás do Idesa. A rua de trás do Idesa. Vai virar Nossa, bugou a minha cabeça. Você desce no viaduto e vira à esquerda. Hoje é o contrário. Hoje você vem entrar do Idesa, chega lá, você vira à direita para subir o viaduto. E o viaduto vai ser uma única para vir. O viaduto, então, você vem no viaduto, desce ali onde abriu a balada agora, você vira à esquerda. Viaduto do shopping? Viaduto do shopping. Você vira à direita, vai para o Objetivo, para o Jardim das Nações, e para a esquerda você vai para o centro. Sim. E aquela rua inteira vai virar... Como até o Idesa. Vai virar ao contrário? Vai até o Idesa. Eu perdi. E a 9 de julho é o contrário. A 9 de julho vai inverter. A 9 de julho vai subir. Vai ter que ser o contrário. E a 9 de julho vai subir. Vou ter que dar a volta no Santa Clara? No Santa Clara, não. Esqueci o nome do bairro ali atrás, para chegar no jardim. Nós temos corte.
Não. Pra pegar essa fala. Pra pegar essa fala. Não, vai ter, Pra tem pegar- corte, sim. pra pegar- não. pra pegar Tem, essa- Tem. Tem Ah, não, a gente corta, a gente corta. pra pegar essa Pra fala. pegar. Porque é você não pensar. Eu até acho, Fábio, se ali fosse mão dupla, a 9 de julho, numa faixa reversível... Como já foi muitos anos atrás. numa faixa reversível. Não, até uma reversível. Se a gente for pensar... Porque ali trava o tempo todo. Sim. Se você for pensar... Por que vai trazer o trânsito que está vindo de Tremembé para CTI pela 9 de julho? Que é um trânsito muito menor do que de quem está saindo da CTI para Tremembé. Então, Muito por isso que eu menor. falo, o corte é isso. É você dizer Sim. que... Eu não estudei isso, porque aí é uma engenharia. Em termos de trânsito, completamente possível. Direito de trânsito é completamente possível. As pessoas ficaram sentadas lá durante algum tempo e fizeram um estudo. Falaram que nós vamos ganhar... Não, 40 segundos. É sério. Isso que eu ia falar. É sério. É 40 segundos. Vai gastar dinheiro e um bom dinheiro. Gastou. Já gastou porque o que fez lá na rua de trás do Idesa? Diminuiu a calçada. Olha só, o pedestre vai pela linha do trem. É mais seguro ir pela linha do trem do que usar... perigo Vocês já na passaram lá para calçada. ver? É meio bloco, meio bloquete. Você passava todo dia. Passou do dia. E arrancaram cara, o mas é bico um perigo. Tem um comércio de esquina ali que arrancou o bico dele também e pôs o poste mais pra dentro ali, porque... Por causa do fluxo, E ali né? tiraram a ciclofaixa. Tiraram a circunfaixa ali também. Nossa, eu tô... Nossa. Entendeu? Então, assim, o trânsito está sendo pensado para o carro. E o viaduto torto também, ele vai ser sentido do shopping mão dupla. Só que o... Mão dupla? O torto, como é que você vai... Que mão torto? dupla naquele viaduto, não. Como que isso vai e vem? Não, Dois carros. Dois carros dupla e sentido um. Ai, que legal. Taubaté vai virar bate-bate. Que sensacional. Então tem umas coisas assim... esperar pra ver. Não, A minha esposa fica brava. Pô, agora que eu tô acostumada, eu falei assim, cara, espera. Se melhorar, a gente falou, pô, cara, legal, teve uma visão que ninguém teve. A gente brigou muito quando mudou a Avenida Independência. Nossa, a Dom Pedro, a Bandeirantes, Bandeirantes, Dom que Pedro. deu briga. A Dom Pedro lá fechou um monte de comércio lá, porque atrapalhou o fluxo dos carros. mas daí e tal. voltou, né? Não, agora ela continua uma mão e a Bandeirante outra. A Dom Pedro... A aqui Dom nesse Pedro é pra trecho. cima da Dutra, Tá, não, a Bandeirante pra não, baixo da Dutra. Eu moro do lado. Então. É que no meu lugar ainda não... É isso mesmo. É, no seu trecho ainda é mão No dupla nosso ali. Agora, trecho sabe ali onde não que eu é. acho que ficou ruim? A saída da Dutra perto da Rodoviária Nova. Porque você vai lá embaixo, mas volta, ali- aí você cai naquele trânsito ali que já tá descendo, você não consegue enxergar a esquerda porque é um bico assim. Ali eu fazer tive um- já vários casos, quando eu trabalhei na Porto seguro, de acidente do cara saindo da Dutra, porque ele tem que atravessar a faixa de rolagem de quem está indo para sentido Rio. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Residencial Santo Antônio ali. Ali eu peguei muito acidente, Sim. porque daí batia. Porque ele te joga na faixa pra você sair, na faixa que ele tá jogando quem tá entrando na pista. Na Dutra. Ali talvez uma Então, solução seria uma mão inglesa, para depois você Mas fazer é um uma X. faixa gigante, gente. Dá pra, né? Deu seta, Ou a controle pessoa, de eu achei que ia velocidade. fechar a entrada. Não, a pessoa não entrar por ali, entrar por outro lugar. Não, e eu falo assim, que a solução deles ali ainda não foi viável, porque continua travando o trânsito violentamente ali Continua. naquele... Atrás Debaixo do do... horto. Embaixo Não, debaixo do viaduto. do viaduto. Do viaduto, do túnel. Ah, tá. Ali, 5 horas, das 5 até 6h30, Dodge. Quem mora no bairro esquece, tem que sair por outro bairro. É isso, porque não passa pensar no ali. trânsito, você entendeu? É, É você criar soluções que não atendem a fluidez, que não atendem a mobilidade. Você poderia... Porque a ideia do trânsito, de novo, eu repito, é mobilidade. Quando nós tivemos a mudança de alguns lugares em que você tinha que andar mais para chegar onde você chegava antes, porque você tá se movimentando. Então, isso acaba sendo uma contradição com o que eu acabei de falar. Nós vamos ganhar 40 segundos na... Mas é que eu não acredito que nós vamos ganhar 40 segundos na 9 de julho. Agora, deixa eu... Não, mas você pode andar mais, mas você pode chegar antes. Sim, a ideia é essa. Mobilidade é isso. É você andar mais. Não é o menor caminho. É você chegar no local com Melhor maior tempo. velocidade. Com melhor tempo. Desculpa, com melhor tempo. o melhor tempo. Agora, perguntar pro senhor, que eu tô no trânsito de Taubaté e eu vejo todo dia. Senhor, É. agora Ficou sério. Aqui em Taubaté, acho que a lei de trânsito é diferente do resto do país. Ah, não, aqui Porque é. na Visconde Rio Branco ali, a turma para os carros nos dois lados de frente dos bancos, liga o pisca-alerta e Pisca-alerta é o que deixa o carro invisível. eu percebi isso. Eu passo no Visconde Rio Branco ali, cara, é impossível. Eu nunca Sim, pensei Tem em dois usar bancos, isso. tem dois bancos. Pista de prova? Não, tem dois Pista de bancos, prova. um em frente do outro.
Para um cada lado, liga Mas o você sabe pisca-alerta, o que é interessante, Fábio? É a questão de ligar o pisca-alerta. Ligar o pisca-alerta não te tira da infração. Porque quando você tem a possibilidade de parar o carro para a pessoa descer, é justamente esse tempo. Você parou o veículo, a pessoa desceu, você vai embora. Não é parou, eu vou ficar esperando ele ir lá dentro comprar no banco, pagar uma conta. Entendeu? Então, o que falta, e aí é o que eu sempre disse que a gente nunca teve no Brasil uma indústria de multa. Nós temos uma indústria de motoristas que não respeitam a lei de trânsito. Então, a gente volta àquele papo lá no começo, a educação. Sim. Se a gente tem uma educação melhor, uma base melhor formada, nós vamos ter menos infrações de trânsito. Não adianta eu chegar e falar, eu vou tirar o radar dali porque aquele radar é pegadinha. Não. Para colocar um radar, você precisa de estudo. Por que eu estou colocando um radar, por exemplo, na Rua Primavera, que você sai da Oswaldo Cruz e desce a Primavera? Ali é 40 por hora. Por quê? Porque é um lugar que é uma descida, que vai poder causar um acidente no cruzamento do túnel do pessoal do que sai do Campos Elíseos. Isso. Então, não é uma pegadinha. Ah, mas ali na Oswaldo Cruz eu estava 60. Tava... Mas já tem espaço para você frear. Frear não, né? Reduzir a sua velocidade. Então, se a gente pegar e fizer a educação lá na base, você vai entender que você não pode parar de um lado que é proibido parar e estacionar e do outro lado que você pode só deixar alguém para descer e ligar o pisca-alerta. Não, mas ali não podem parar. As placas são do lado esquerdo, os dois lados são... Os dois lados não podem parar. Só pode parar depois das 6. Só depois das 6. Depois das 6, que é 5 horas, né? Porque quase 6. 5 horas... Sempre já... tipo horário de verão, né? A galera já para ali e já vai pra faculdade. Hoje tá 6. Você olha ali, cara, eu passo, tem dia que fala assim, e aí, agora vamos por onde? Um cada lado, porque tem 2 bancos, um em frente ao outro. Tem o vermelho e tem o verdinho ali. Sim. Um em frente do outro. Não para verde? Um banco verde ali. Aí eu era cliente desse banco. Aí para um lado de cá, um para lá cá, liga o pisca-alerta, cada um vai pro seu banco e azar do trânsito. E a rua ali não é larga. Não, nenhuma rua larga em Taubaté. Então, o que falta, e aí também falta fiscalização. E as pessoas falam para mim, eu ligo na fiscalização, no 56, no telefone, e não vem ninguém. Os caras estão em trânsito. Não, e você não vai, você não vai acreditar. E tinha um radialista na cidade que todo dia ele falava do meu trabalho. Que a gente não pode executar meu trabalho na cidade. Que a empresa que eu trabalho deveria pagar um excedente porque está usando as vias da cidade. Mentira. Eu não vou dizer o nome do rapaz e nem da empresa que eu trabalho. Eu não vou dizer o nome do vereador? Mas todo dia ele falava na rádio. Que essa empresa não pode fazer isso, tem que criar uma taxa. Modo Brasil, né? Cria taxa. Não pode fazer isso. Então, graças a Deus, ele parou de falar da gente. Arrumou outro problema. Eu acho que sim. Então, o que falta no trânsito justamente é isso. É você ter uma base... Porque as regras estão lá. Se não são boas as regras, então que façamos mudanças. Vamos tirar radar, vamos tirar tudo. Ô, Júnior, deixa eu até fazer uma reflexão aqui. Bem no radar, porque eu acho que foi você até que tinha colocado uma publicação falando sobre a diminuição dos radares, né, no país, que foi uma comemoração, assim, do presidente à época. E eu quero, antes de pedir para você fazer essa observação, eu quero deixar claro, ali na Rodoviária Nova, fizeram uma mudança ali, que ficou muito boa, né, para quem está vindo por trás da Rodoviária Nova, são 4 pistas, é uma coisa maravilhosa. Só que tem radar ali e radar para quem desce do bairro. Não tem radar para quem está indo sentido bairro. No começo, eu pensei, que idiota, né? Por que isso? Por que só tem radar aqui, só, né? Mas é muito básico. As pessoas não respeitam, mesmo com o radar e o semáforo, e sabendo que é mão que vai e que vem. Quem está vindo aqui quer entrar na Dutra, ele só vai. Então, ele não quer saber se vai matar alguém, se vai bater no motociclista, se vai pegar uma multa. Ele não está nem aí para aquela situação. Então, se em algum momento eu reclamei, por exemplo, do radar ali, eu vejo que é mais do que necessário ter o radar ali em prol à vida. Sim. Não é nem ao trânsito, é em prol à vida ali, porque a gente tem a hoje... ansiedade de sair da cidade às vezes é tão grande que a pessoa não raciocina. Taubaté é bom, viu? A cidade não gosta da cidade. Voltem para Taubaté. Sai do Taubaté, toma água da bica do bugre e volta. Mas assim, o trânsito do Brasil é um dos que mais matam hoje em dia. A gente tem números de guerra. Nós temos números de guerra. Então, enquanto não houver uma fiscalização, é um começo. Justamente, se a gente pensar hoje
em geração, se a gente considerar uma geração 5, 7, 10 anos, e pegar essa geração agora, nós estamos em 2022, e fazer valer o que nós temos no Código de Trânsito Brasileiro hoje, até 2032, se a gente fizer um projeto 2032, nós estamos acabando o ano, mas fizer um 2033, eu tenho certeza que a gente reduz o número de mortos no nosso trânsito e a gente reduz o número de infrações, mesmo com fiscalização ostensiva, porque nós vamos educar. E a única forma de educar é através do bolso. Sim. Então, assim, se a gente tivesse hoje uma fiscalização mais efetiva, muito melhor, eu tenho certeza que o nosso trânsito estaria mais tranquilo. Falando sobre fiscalização, agora essas brigas que está tendo de barulho de moto, né? Que eu acho horrível algumas motos. A polícia hoje está com equipamentos para falar assim, ó, está acima de tantos decibéis, você sabe que vou é te legal multar. Que agora a gente não precisa mais de equipamento. Antigamente, por exemplo, um carro de som, nosso, carro, você está ouvindo uma música, não estou falando aquele carro que vai fazer barulho, não estou falando aquele carro com potência, não, estou falando nosso mesmo, com um sonzinho de tiozinho. Você está ouvindo... O meu. O seu. Você está ouvindo a rádio, que é a rádio boa, e aí você colocou um som mais alto porque começou a tocar ABBA. É isso. Dancing Queens. Se o marronzinho, o agente de trânsito ou o policial conseguir ouvir, ele pode multar. Antigamente não. Antigamente ele tinha que vir com o aparelho, medir o som, falar, nossa, tá com som alto, tá acima de decibéis. Agora não. Agora, só o barulho sendo auscultado por fora, ele consegue dar a infração de trânsito. E como a gente se defende disso? E se ele for multante? Se ele for multante... Então... Como se defende? Todo mundo tem direito de defesa, Fábio. Só que nós temos hoje no nosso direito que é a verdade da fé pública que o agente público falou. Então, se ele disse, aquilo é verdade. Então, eu sempre falo para meus clientes, às vezes é muito pior uma multa de um agente do que a multa de um radar. Porque o radar você pode olhar se ele foi aferido, você pode olhar se tem um estudo ali antes... Mas o policial, o agente público, o que ele escreveu é verdade. Hoje eu atendi um cliente no escritório que eu nunca tinha visto isso acontecer. Ele tinha 11 sinais de embriaguez. Porque você tem lá uma gama de sinais de embriaguez, quando isso é parado, o policial pode atestar. Eu nunca tinha visto um policial atestar 11. E ele falou, eu tinha bebido uma lata. Eu acho que o policial não foi com a minha cara. Eu falei, você acha? Eu tenho mais do que certeza. Então, quando você pega uma infração de trânsito feita por um agente público, questionar o que ele escreveu é dar murro em ponto da faca. Você tem que ver se o auto de infração está correto. Então, mas agora, para esse de moto, eu vi que, acho que foi Curitiba. Curitiba está com radar. Radar sonoro. Passou lá, pegou barulho. Radar na rua. Radar sonoro. Passou barulho lá e vai pegar. Nossa, que delícia se tivesse aqui. Tem tanto corno nessa cidade. Mas você sabe que tudo isso precede uma resolução. Sim. A gente precisa ter uma resolução para dizer que aquele... Porque, por exemplo, nós temos hoje o radar fotográfico de semáforo e o radar de velocidade. O radar de velocidade ele tem que ser aferido anualmente. A cada 12 meses tem que ir lá ver se ele está realmente pegando aquela informação. Né? Calibrado. Já o radar de semáforo não precisa, porque ele não tá aferindo tempo com velocidade nem nada. É só passou. Cara crachá. Passou no vermelho? Foto. Então, nesse caso, provavelmente nós vamos ter uma resolução para dizer radar de barulho vai ter que ser aferido a cada tanto tempo. Júnior, uma pergunta aqui que todo mundo já fez, vai fazer eternamente. Faço o teste do bafômetro ou eu me permito a recusar? Primeiro você não bebe e vai dirigir. Ai, desculpa. Começou. Eu não bebo, seus bestas. Eu posso perguntar à vontade. A dica que eu sempre dou é não beber e dirigir. Sim. Mas aconteceu alguma coisa que você precisou pegar o carro. Ou aconteceu alguma coisa que você teve que beber. O Brasil me obriga a beber. Tá obrigando. Então, você está em casa tomando sua cerveja e um amigo ligou porque está passando mal, precisando da sua ajuda. Você pegou e entrou no carro e foi parado pela polícia. Eu sempre digo o seguinte, tudo vai depender do quanto você bebeu. Porque você tem o direito de não fazer o bafômetro. Esse direito, ele vai te dar uma multa. Uma multa de R$ 2.934,70 e você vai ficar suspenso por 12 meses. Caramba, é mesmo assim? Qual é o risco de eu
fazer o bafômetro? O bafômetro ele tem um limite técnico, porque é um equipamento eletrônico. E todo equipamento eletrônico tem um desvio padrão. Eu aprendi isso com um cliente que é engenheiro. E aí ele foi me explicar que quando você vai usando muito, ele vai perdendo a potência. Então, o que acontece? Se você fizer o bafômetro, ele despreza 0,04. Então, se você assoprar o bafômetro e der 0,04, é considerado zero. Não é tolerância. Não é tolerância. É o equipamento. A margem. E aí, se você fizer até 0,36, não tem problema nenhum. Acima de 0,36, é crime de dirigir embriagado. E aí você vai ter um processo criminal que pode resultar em cadeia. Como é pequeno potencial ofensivo, nunca dá cadeia. Mas se você for réu primário. Daí você vai ter todo um problema. E se você fizer o bafômetro e for condenado num crime de trânsito, você tem que fazer a reabilitação. A sua habilitação é cassada. Daí você faz autoescola, tudo de novo. Faz exame prático, exame teórico, psicotécnico, médico, tudo de novo. Então, Aline, se você... Primeiro, não vai dirigir se você bebeu. Não, tranquilo, mas eu esqueci que eu bebi ontem. Quanto tempo fica o álcool no corpo? Pergunta agora. Dizem que 12 horas. Eu não sei. Eu não sei porque cada corpo vai eliminar de uma forma. Você tem carta de carro, Aline? Vai embora, não dá para levar meu carro? A cara dela tem. Fiquei com medo de responder. Então, a importância é saber disso, que não pode dirigir embriagar, porque... Dirigir embriagar. Dirigir bêbado ou dirigir com qualquer quantidade de álcool, porque altera. O artigo é dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa. Que altere. Tem isso também? Tem. Eu ia perguntar agora. A gente não tem... Será que tem como medir, por exemplo, alguns remédios que são psicoativos? Eu estava conversando hoje com uma cliente no escritório que a gente estava falando sobre isso. Hoje, se você fumar... Um bafômetro não. Se você fumar uma maconha... Não, o bafômetro do cigarrinho. Não tem. Hoje não tem. Não tem. Caramba. Mas, por exemplo, um Dorflex. Tem remédios que a Acusa? gente toma... Não vai acusar, mas ele pode alterar o seu sistema. Pode alterar. Você tomar... Eu adoro aquela história. O próprio dipirona. O dipirona, ele abaixa a pressão, você perde um pouco do senso, dependendo da quantidade que você mas toma. não tem como a pessoa saber Não que tem, você... porque o artigo fala substância psicoativa. Então, tem que ser uma substância que vai ativar alguma coisa na sua mente que vai alterar a sua capacidade psicomotora. Eu até estava conversando com essa cliente hoje de manhã, que ela é psicóloga, e a gente estava falando do Zolpidem, que é um remédio muito doido, que você toma e tem que dormir. É um remédio para dormir, mas você tem que tomar deitado, pelo amor de Deus. Senão você cai. Se vocês quiserem... Não, cai não. Você começa a fazer loucura. Se vocês quiserem dar risada, vocês pesquisem no Twitter. Qual é o nome? Tão barato? Não é que tão barato. Você perde algumas inibições. E o último fio que eu li no Twitter foi o cara que tomou e comprou um pacote para Fortaleza, para ele um acompanhante. Eu falei, eu sou sozinho. Eu gastei R$7.000 no cartão de crédito ontem à noite. Tá vendo? Não vale a pena você é bem louco, né? Então, e você perde... É aquele remédio, mais ou menos, que você toma para fazer uma endoscopia. Sim, eu paguei conta. Eu fui fazer endoscopia, acabou a endoscopia, e eu comecei a pagar a conta. Meu pai teve que tirar o celular de mim, que ele que me levou. Porque você estava indo um efeito... Depois, quando eu acordei, ele falou assim, Júnior, eu vou tirar o celular porque... Tá bom, eu não conseguiria pagar as minhas contas. Eu fui pagar minha conta. Tava paga a conta. Daí eu liguei pro meu pai e falei, pai, o que aconteceu? Ele falou, você estava pagando as contas atrasadas, que você estava você achou que estava atrasado, você foi pagando as contas. Então, nesse caso, o policial o bafômetro não pega. Não pega. Eu posso sair da mesa, da maca de uma endoscopia ou de qualquer coisa. Sim. Eu saí maluco do hospital, centro cirúrgico. Saí louco do hospital. Acabei de tomar um remédio que eu não conheço. Colírio psicoplégico. Mas o bafômetro não pega, mas o policial, ele pode identificar, né? Então, aí ele vai poder identificar dentro dessas características que pode dizer da embriaguez. Que, por exemplo, você tem fala pastosa, você tem os olhos vermelhos, arrogância, vômito, vestes desordenadas. O policial ele pode pegar esse conjunto de sinais e falar que você estava embriagado. Daí você vai falar, o que é embriaguez? Embriaguez é a bebida? O cara não se arrumar? Sim. Eu tinha um professor na faculdade que eu falo, se esse professor fosse parado hoje, ele ia ser multado, porque ele ia para a faculdade com a gravata na cabeça. Toda aula. Quem fez direito em Taubaté sabe de quem que eu estou falando. Eu tinha um professor de matemática. Então, assim, mas daí você vai falar, isso é embriaguez? Porque embriaguez vem da bebida.
Entendeu? Então, eu poderia até contestar. Porque eu não tenho... Eu daí tenho que falar, consumiu substância psicoativa que alterou a capacidade psicomotora. E aí você... Então, hoje você atua, você até falou que hoje atendeu um cliente e tudo mais. Compensa... Agora, a coisa técnica, já estou interessado. Compensa ter esse advogado para tentar, em alguns casos, porque acho que o cara contrata porque ele fica pé da vida de tomar uma multa que ele acha que não era para ele tomar. Toda multa que a pessoa acha que não deve tomar, você tem que analisar, entendeu? Porque, assim, nós temos hoje a condição de, tecnicamente, questionar a validade. Isso daí, graças a Deus, e aí a gente tem que sempre agradecer, porque nós temos a capacidade de você se defender. A gente não pode, né? A gente pode. Não é porque o meu inimigo teve alguma coisa errada que eu quero que ele seja condenado. Não, eu quero que ele tenha a decência de fazer a defesa dele e possa fazer tudo que o direito permite. Então, a gente traz isso para cá. Não é porque eu parei que só eu tenho direito. Todo mundo tem direito. Então, a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar o auto de infração. Existe um manual brasileiro de multas. Para o policial preencher um auto de infração, ele tem que seguir a regra que está lá. Então, quando a gente... mas você vai defender um cara que bebeu e dirigiu? Não. Eu quero defender o direito dele se defender. Exatamente. É o direito. Ele tem direito de se defender. Se a autoridade que é o topo, porque a gente tem 3 esferas administrativas para recurso, uma defesa prévia e 2 recursos. Se essa autoridade administrativa entender que eu não tenho razão, eu vou ajuizar a ação. Falar, olha, excelência, no meu entendimento, essa infração está faltando uma informação essencial para o auto de infração. Quem errou foi o policial. Meu cliente errou porque ele talvez tenha bebido? Tá, mas ele tem o direito de ser multado de maneira correta. Perfeito. Eu tenho 2 perguntas bomba ainda. Não, continue. Então faz aí. Elaborando. Não é. Não, uma vou deixar essa aqui. Essa primeira. Você falou que trabalhou na Porto Seguro. Sim. Eu gosto muito da Porto, porque eles patrocinavam meus espetáculos de teatro. Obrigado, Porto. E eu sou da cliente Porto. Aí, é uma pergunta que aconteceu comigo. Bateram no meu carro, arrebentaram, bateram de frente comigo, saindo do Chibata ali, na Bandeirantes ali, beleza. E a pessoa tretou... rolou um escarcéu ali e arrebentou meu carro, no dia 24 de dezembro. Aí eu desci do carro, não tinha como andar. Aí aconteceu que a pessoa brigou, veio a polícia, daí teve que chamar a ambulância, que a mulher do cara ficou traumatizada lá, e aí deu aquele monte de quando chama a ambulância, tem que registrar tudo, né? Aí chegou a polícia conversou com o cara alterado, xingando, falando que eu saí do negócio bêbado. Meio-dia, 24, beleza. Aí ele brigou, o policial chamou eu e falou, fica tranquilo, que ele tá alterado, né? E você tá ali, ele tinha que parar, né? Tinha sinalização, ele fala vertical e horizontal, né? Isso. Que era isso. Ele não parou, atravessou e você na curva pegou. Beleza. Aí eu paguei a franquia, por que eu tô falando da Porto, né? Porque eu paguei a franquia porque eu queria o carro mais rápido possível. Mas quem bate o carro em dezembro, por favor, gente, em dezembro não é mês de bater carro, né? Acho que nem um mês. Né? Nenhum. Eu bati carro em dezembro, fiquei 2, 3 meses sem o carro. Mas beleza, aí peguei. Aí passou um tempo, a minha seguradora... Não é seguradora? A corretora. Não, Marquinhos, você vai pagar a franquia, mas eu vou achar um jeito de devolver esse dinheiro. Por quê? Porque você estava certo. Sim. A pessoa que bateu estava totalmente errado, o policial botou no DO, eu fui lá, que eu estava viajando, estava em Floripa nessa época, eu só vim para passar o Natal aqui e voltei. Não, fica tranquilo. E aí passou muito tempo, eu conversei com ela, a seguradora conseguiu pegar o dinheiro do cara em uma grana. Então, isso existe. Eu não sabia que existia isso. O que acontece? Isso é uma relação jurídica civil. Ou seja, quando o cara bateu no seu carro, ele causou um dano material. E você passou o seu direito de cobrar esse dano para a seguradora. Por quê? Você não queria ter prejuízo de gastar dinheiro. Você falou, eu pago a seguradora, eu vou pagar a franquia. Quanto que era a franquia? R$2.000. Você pagou R$2.000 para a oficina, porque é a oficina que recebe. E a Porto foi e complementou o conserto do carro em mais 5, 7... 7 mil, foi por caro. Daí, o que a seguradora faz? Ela vai fazer o direito de regresso. Ela vai processar o cara, mas para pegar o que ela gastou. Você teria que processar você para pagar a franquia.
Tem sim. Eu hoje atendi um cliente que teve o carro batido no pedágio da Dutra. E o cara falou que não vai pagar. Ele parou, porque domingão, trânsito vindo de Aparecida, ele parou no pedágio em Pindamonhangaba, o cara bateu na traseira dele. 3.100 para arrumar um golzinho. 3.100. O cara falou, não vou pagar. Se você quiser, traz o carro para mim aqui em Campinas, que eu sou de Campinas, eu vou arrumar o carro aqui. Daí eu falei, então, você não vai levar o carro para Campinas nenhuma, você vai arrumar o carro aqui hoje, paga os 3.100, que ele fez 3 orçamentos, pega o mais barato. Se você quiser pegar o do meio, porque você fala que é de seu de confiança, depois a gente vai para a justiça, acessa a justiça e fala, ele me deve porque ele bateu na traseira. Então, o causador do sinistro, o causador do dano, ele é responsável. Então, às vezes, eu sempre falo, é bom você ter um seguro. Sim. Nossa. E hoje em dia, desde que eu trabalhei na Porto de 2002 a 2004, e desde lá eu sempre fiz seguro. Uma dica, não tem nada a ver com direito de trânsito, mas é uma dica para a vida. É você colocar um seguro para terceiro de dano material alto. Hoje, qualquer carro custa 100 mil. Estou tentando comprar. Não tem mais carro popular. Não tem. Então, se você tem um segurozinho que cobre 100 mil, esquece. Se você bater hoje Você é louco. num carro 150, vai sair 50 mil do seu bolso, porque o segurador fala, eu só cobro 100. Então, pede para o seu corretor. Uma dica muito boa. Pede para o seu corretor botar 300 mil reais. No mínimo. Não custa caro. Não custa caro. Bota 300 mil reais de indenização para terceiro, porque você vai se garantir. Caraca. Se você bater. Tá vendo? Uma dica. Mas é isso. A gente agradece pelas dicas. Aí, eu tenho mais uma pergunta. Então, Seu telefone tá tocando, brincalhão. Acabou o tempo. Pode, cara. O telefone só tava dizendo assim, Marquinhos, você anda? Caraca. Não, a pergunta... Não, Faça a pergunta e a gente responde na próxima vez. você toma multa de trânsito? Vai ficar para a próxima. Obrigado, viu, João? Eu agradeço o convite, Fábio. Obrigado, Marquinhos, Aline. Foi um obrigado. papo muito legal. Obrigado. E agradecemos a todos que estão nos acompanhando. E desculpem esse Marquinhos? telefone tocando no final. O áudio está sendo requisitado. Ninguém tá ouvindo. Muito obrigado. Até semana que vem. Até mais. Até mais. Ai, gente. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com/valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!